Aos 80 anos, Tom Selleck quebra o silêncio repentinamente sobre Steve McQueen. Tom Selleck nasceu Thomas William Selleck em 29 de janeiro de 1945 em Detroit, Michigan, e foi criado principalmente no sul da Califórnia. A trajetória de Selleck rumo ao estrelato não foi nada instantânea. Sua infância refletiu os valores que mais tarde definiriam tanto sua carreira quanto sua imagem pública. Disciplina, perseverança, humildade e um profundo respeito pelo trabalho árduo. Essas qualidades lhe seriam muito úteis enquanto navegava por uma indústria notória pela fama passageira e pela reinvenção implacável. Selleck frequentou a Universidade do Sul da Califórnia com uma bolsa de basquete, inicialmente imaginando um futuro bem distante de Hollywood. No entanto, foi durante esses anos que sua estatura imponente, sua beleza rústica e sua confiança natural chamaram a atenção de olheiros. Encorajado a explorar a atuação, ele começou a estudar teatro enquanto se sustentava com trabalhos em comerciais e pequenas participações na televisão. Esses primeiros anos foram marcados por rejeição e frustração. Selleck fez inúmeros testes e perdeu diversos papéis, incluindo vários que mais tarde se tornariam icônicos quando concedidos a outros atores. Em vez de o amargurar, esses contratempos fortaleceram sua determinação e refinaram seu senso de profissionalismo. Ele aprendeu a ter paciência em uma indústria que muitas vezes recompensa a pressa e cultivou uma perspectiva realista que mais tarde o diferenciaria de muitos de seus colegas. O sucesso que transformou Tom Selleck em um nome conhecido por todos veio em 1980 com a série de televisão Magnum, P.I., na qual interpretou Thomas Magnum, um investigador particular tranquilo, porém extremamente íntegro, que vive no Havaí. Selleck tocou em um ponto sensível da cultura popular. Sua interpretação combinou humor, vulnerabilidade, inteligência e presença física de uma forma que parecia natural e autêntica. O papel o transformou em uma estrela internacional, com seu bigode característico se tornando uma das características mais reconhecíveis da história da televisão. Além do apelo superficial, Magnum P.I. fez sucesso porque Selleck infundiu profundidade emocional ao personagem, retratando um homem moldado pelo serviço militar, pela lealdade aos amigos e por uma forte bússola moral interna. Sua atuação lhe rendeu um prêmio Emmy e o consolidou como um protagonista de peso. No auge de sua fama na televisão, Selleck fez uma escolha deliberada e muitas vezes arriscada. Recusou-se a abandonar Magnum P.I. em busca de um estrelato instantâneo no cinema. Essa decisão, notoriamente, lhe custou o papel principal em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, um papel que acabou definindo a carreira de outro ator. Contudo, a lealdade de Selleck às suas obrigações contratuais e seu respeito pelo trabalho em equipe dizem muito sobre seu caráter. Numa época em que a ambição frequentemente se sobrepunha à integridade, ele demonstrou que o sucesso não exigia o sacrifício de princípios. Essa escolha, embora tenha alterado a trajetória de sua carreira cinematográfica, aprofundou o respeito que ele conquistou na indústria. Quando finalmente se dedicou integralmente ao cinema, Tom Selleck provou ser notavelmente versátil. Ele exibiu charme romântico e timing cômico em Três Homens e um Bebê, intensidade dramática em Dentro e Fora e contenção emocional em filmes como Mr. Baseball, onde interpretou um atleta veterano confrontando o deslocamento cultural e a reinvenção pessoal. Embora fosse frequentemente escalado para papéis do típico americano forte, confiante e estoico, Selleck sempre buscou personagens que explorassem a vulnerabilidade subjacente. Suas atuações sugeriam um homem consciente de suas limitações, disposto a rir de si mesmo e sem medo de retratar a complexidade emocional. Entre 2007 e 2008, ele retornou aos holofotes da televisão com uma atuação memorável como a Joe Cooper na série de sucesso Las Vegas. Ambientada no mundo glamouroso e de alto risco de um cassino de luxo, a série ia muito além das luzes piscantes e dos dados rolando. Explorava os intensos desafios pessoais e profissionais enfrentados pelas pessoas que mantinham o cassino funcionando. De crises de segurança e lutas internas pelo poder, a dilemas morais gerados pela tentação e pela ganância. Sua atuação acrescentou uma camada de seriedade e autoridade, lembrando ao público que, por trás do glamour da strip, existia um ambiente de trabalho repleto de pressão, lealdade e riscos constantes. No ano seguinte, ele entregou uma atuação poderosa e discretamente cativante ao lado de Kathy Baker no telefilme de mistério Jesse Stone,
Sea Change, 2007. Baseado no romance de Robert B. Parker, o filme centra-se num chefe de polícia profundamente introspectivo que luta não só com um assassinato não resolvido, mas também com o seu próprio sentimento de isolamento, responsabilidade e resolução moral. A sua interpretação de Jesse Stone, um homem marcado pela perda, integridade e uma busca implacável pela justiça, teve um forte impacto nos espectadores. O papel provou ser tão marcante que ele reprisaria o personagem em vários filmes subsequentes, transformando Jesse Stone numa das figuras mais respeitadas e duradouras do drama policial televisivo. A carreira de Tom Selleck após Magnum P.I. foi marcada por uma surpreendente variedade de escolhas que revelam sua disposição para experimentar, se adaptar e permanecer culturalmente relevante mesmo em seus últimos anos. Em 2010, ele encantou o público ao assumir o papel do Sr. Kornfeld na comédia leve Killers, embora não fosse um papel principal. A presença de Selleck adicionou uma camada de calor e familiaridade ao filme, lembrando aos espectadores porque seu charme descontraído e presença marcante em cena perduram há décadas. Sua atuação demonstrou que, mesmo em papéis coadjuvantes, Selleck conseguia deixar uma impressão memorável, combinando uma confiança experiente com um senso de humor autoconsciente que ressoava tanto com os fãs de longa data quanto com o público mais novo. 2 anos depois, Selleck expandiu seu alcance para além do cinema e da televisão ao se tornar o rosto da campanha publicitária nacional da Coldwell Bankers em 2012. O comercial se concentrava na importância emocional da propriedade de uma casa, um tema que se alinhava naturalmente com a imagem pública de Selleck. Confiável, realista e reconfortante. Sua participação conferiu à campanha um senso de autenticidade, já que ele não se limitava a ser um garoto propaganda famoso, mas sim uma figura familiar cuja voz evocava estabilidade e valores tradicionais. Para muitos espectadores, ver Selleck nesses anúncios reforçou sua imagem como um símbolo de confiabilidade e conforto, qualidades que definiram seus papéis nas telas por gerações. Em 2016, Selleck assumiu outro papel de porta-voz de destaque, desta vez como garoto propaganda da American Advisors Group, uma empresa de empréstimos hipotecários reversos. Mais uma vez, sua participação foi estratégica e cuidadosamente alinhada à sua imagem madura e respeitada. A campanha teve como público-alvo proprietários de imóveis mais velhos, e a abordagem calma e segura de Selleck ajudou a desmistificar um tema financeiro complexo. Em vez de uma estratégia de vendas ostensiva, ele ofereceu segurança e clareza, posicionando-se como um guia confiável e não apenas como uma celebridade. Essa mudança ressaltou como Selleck havia transitado com sucesso para uma fase de sua carreira em que credibilidade e experiência de vida eram essenciais para seu apelo. Talvez o mais surpreendente e mais cativante tenha sido o marco musical inesperado de Selleck. Em 2021, ele fez sua estreia como cantor, emprestando sua voz ao clássico Yes Sir, That's My Baby, ao lado de Nicholas King. A gravação, feita ao vivo em 2001 durante a temporada teatral de A Thousand Clowns, finalmente chegou ao público quando foi lançada no álbum Act One de King pela Club 44 Records. A faixa revelou um lado menos conhecido de Selleck, brincalhão, descontraído e musicalmente confiante. Para os fãs acostumados com sua persona robusta nas telas, ouvi-lo cantar ofereceu um vislumbre encantador de sua versatilidade e amor de longa data pela performance em todas as suas formas. A vida pessoal de Tom Selleck, particularmente seus casamentos e seu papel como pai, refletem um lado mais tranquilo e realista do ator, que muitas vezes contrastava com sua persona extravagante nas telas. Tom Selleck casou-se com a modelo Jacqueline Ray em 1971, numa época em que sua carreira de ator ainda estava em desenvolvimento e muito antes de se tornar uma estrela internacional da televisão. O casamento o colocou no papel de marido e padrasto durante um período formativo de sua vida adulta. Jacqueline Ray tinha um filho pequeno de um relacionamento anterior, Kevin, que Selleck adotou legalmente e criou como seu. Essa decisão demonstrava seu senso de responsabilidade e comprometimento, já que ele abraçou a paternidade desde cedo, mesmo enfrentando as incertezas e a instabilidade financeira comuns aos atores iniciantes em Hollywood. Durante a década de 1970, Selleck trabalhou constantemente, mas sem alcançar grande fama, aparecendo em comerciais, participações especiais em programas de televisão e pequenos papéis no cinema.
Conciliar as pressões profissionais com a vida familiar não foi fácil, e o casamento resistiu a anos de sucesso modesto, testes e frustrações na carreira. No entanto, com o passar dos anos, o peso da ambição, o tempo separados e a natureza mutável de ambos os parceiros cobraram seu preço. No início da década de 1980, a carreira de Selleck estava prestes a sofrer uma grande transformação. Com Magnum, P.I., prestes a torná-lo um nome conhecido por todos. Em 1982, após mais de uma década juntos, Selleck e Ray se divorciaram. Apesar do fim do casamento, Selleck manteve um relacionamento com seu filho adotivo e continua a reconhecer esse período de sua vida como um capítulo importante na formação de sua compreensão de família, responsabilidade e maturidade. 5 anos depois, em 1987, Tom Selleck se casou com Gilly Mack, uma atriz e dançarina britânica que conheceu enquanto ela atuava no musical Cats em Londres. O relacionamento deles começou longe dos holofotes de Hollywood e, desde o início, foi marcado por um desejo mútuo de privacidade e estabilidade. Ao contrário de seu primeiro casamento, que se desenrolou durante anos de incerteza na carreira, Selleck entrou em seu segundo casamento como uma grande estrela, já famoso mundialmente por seu trabalho em Magnum, P.I. No entanto, em vez de deixar a fama dominar sua vida pessoal, ele fez escolhas deliberadas para protegê-la. Afastou-se de algumas oportunidades de grande visibilidade, limitou sua carga de trabalho e priorizou cada vez mais sua vida familiar em detrimento da exposição pública constante. O casal deu as boas-vindas a uma filha, Hannah Margaret Selleck, em dezembro de 1988. A paternidade pela segunda vez influenciou profundamente as decisões de vida de Selleck. Determinado a ser um pai presente e participativo, ele ficou famoso por optar por deixar Magnum, P.I., no auge de sua popularidade, para poder passar mais tempo com sua família. Selleck e Mack criaram Hannah praticamente longe de Hollywood, em seu rancho na Califórnia, onde ela cresceu cercada por animais, vida ao ar livre e uma sensação de normalidade bem distante da cultura das celebridades. Selleck frequentemente falou sobre a importância que deu à filha uma educação sólida, enfatizando valores como disciplina, trabalho árduo e privacidade. Aos 80 anos, Tom Selleck se viu repentinamente refletindo sobre a longa trajetória de sua vida e carreira. Ao fazê-lo, finalmente decidiu falar abertamente sobre uma das figuras mais míticas de Hollywood, Steve McQueen. Durante décadas, Selleck evitou comparações ou comentários públicos, embora seu nome fosse frequentemente mencionado ao lado do de McQueen como símbolo de masculinidade robusta, carisma discreto e uma presença tipicamente americana nas telas. Mas a idade, a reflexão e a perspectiva têm o poder de quebrar antigos silêncios. Selleck reconheceu que a sombra de McQueen pairava sobre toda uma geração de atores que atingiram a maioridade no final dos anos 1960 e 1970. Steve McQueen não era apenas uma estrela de cinema, disse Selleck. Ele era uma atitude. Você não o estudava da mesma forma que estudava professores de atuação. Você o absorveu. Ele descreveu como McQueen representava um tipo de independência genuína que parecia autêntica em vez de artificial, uma qualidade que não podia ser ensinada ou replicada. Para jovens atores tentando encontrar seu caminho, McQueen estabeleceu um padrão que era ao mesmo tempo inspirador e intimidante. Ao refletir sobre seus primeiros anos em Hollywood, Selleck admitiu que a presença de McQueen era impossível de ignorar. Em todas as salas de elenco, em todas as conversas, o nome dele surgia, recordou. As pessoas não perguntavam se você sabia atuar como Steve McQueen. Eles perguntavam se você tinha algo que parecesse tão real quanto o dele. Selleck explicou que essa comparação gerou pressão, mas também o forçou a entender quem ele era como ator. Em vez de seguir o estilo de McQueen, Selleck percebeu que precisava construir algo exclusivamente seu. Com a perspectiva do tempo, Selleck falou sobre a reputação de McQueen como um homem durão e rebelde. Steve tinha fama de ser difícil, mas acho que isso foi mal interpretado, disse ele. Ele sabia o que queria e sabia quando algo soava falso. Neste ramo, esse tipo de honestidade pode incomodar as pessoas. Selleck sugeriu que a postura desafiadora de McQueen tinha menos a ver com ego e mais com a proteção de seu senso de verdade, tanto dentro quanto fora das telas. Selleck também abordou as vulnerabilidades de McQueen, algo raramente discutido durante a vida do ator. As pessoas se esquecem da dor que ele carregava, observou Selleck em voz baixa. A fama não apaga o passado. Às vezes, ela apenas destaca as partes das quais você ainda está tentando fugir.
Ele refletiu sobre como as dificuldades iniciais de McQueen moldaram sua intensidade e como essa intensidade se traduziu em performances que ainda ressoam décadas depois. Conforme Selleck envelhecia, sua visão de McQueen se suavizou, tornando-se algo mais próximo da empatia. Quando você é jovem, vê as lendas como inquebráveis, disse ele. Aos 80 anos, você percebe que todos estavam apenas fazendo o melhor que podiam com o que tinham. Ele admitiu que ver a carreira de McQueen brilhar intensamente e terminar tão cedo serviu como um alerta. Isso lembrou Selleck da importância do equilíbrio, da família e de saber se afastar quando necessário. Selleck enfatizou que sua admiração por McQueen nunca teve a ver com imitação. Eu não queria ser o próximo Steve McQueen, disse ele. Já existia um. E ele fez isso com perfeição. Em vez disso, Selleck focou na longevidade, escolhendo projetos que lhe permitissem envelhecer com dignidade em vez de perseguir a juventude. Nesse sentido, ele acredita que seus legados se complementam em vez de competirem entre si. Ao quebrar o silêncio, Selleck deixou claro que McQueen permanece uma figura imponente em sua memória, não como um rival, mas como um parâmetro. Steve nos mostrou o que era autenticidade, concluiu Selleck. O resto de nós apenas tentou ser honesto à nossa maneira. Aos 80 anos, as palavras de Selleck carregam o peso da experiência, do respeito e da gratidão, transformando um longo silêncio em uma homenagem comovente a um homem que ajudou a definir uma era do cinema americano.